Tema de hoje, ânimo. E por que falar de ânimo? Porque tem um monte de gente desanimada. Nunca vivemos um tempo com tantas pessoas desanimadas. Essa semana mesmo que passou, liguei para um amigo, pastor. Aliás, mandei uma mensagem no WhatsApp e brinquei com ele. E aí, tudo bem? Como é que você está? Tal. Pô, saudade de você, precisamos almoçar, bater papo e tal. Como é que está a esposa? Como é que estão os filhos? E aí ele me respondeu: ô rapaz, puxa vida, que bom que você está falando comigo. Pô, traz um pouco desse ânimo aqui para a gente. Eu falei: nós somos servos de Deus, a gente não pode desanimar. Eu sei que está tudo convergindo para a gente viver um tempo de desânimo. Aliás, como eu disse, o que mais tem hoje são pessoas que se dizem cristãs desanimadas. E a gente até entende as circunstâncias que nós estamos vivendo. Seria bom que tudo que acontecesse nas nossas vidas fosse de cunho bom, satisfatório, fosse excelente. Já pensou se tudo fosse bom, satisfatório, tudo fosse excelente, se a gente não tivesse problemas financeiros, problemas emocionais, problemas de relacionamento, problemas sentimentais, seria muito bom. E aí esse momento a gente vai viver quando estivermos nos céus. Porque enquanto a gente estiver na terra, nós estamos sujeitos a tudo que acontece nessa terra. As intempéries, as dificuldades, as crises, as pandemias, as enfermidades, nós somos sujeitos a elas. E por causa disso, muita gente está desanimada. Alguns crentes até têm aquele hábito ou costume, na verdade, de usar aquele jargão. Você pergunta para ele: ei, como é que você está? Ele: só vitória. E você sabe que não é só vitória. Isso aí é só uma forma de expressar. Muitos desses que eu conheço que falam é só vitória, às vezes você encontra ele por aí, ou ela por aí, e ele está com a cabeça baixa, está triste. Por quê? Porque nós somos humanos. Nós passamos por dificuldades. Resta saber, aquilo que nós já estudamos ao longo de anos aqui, sobre a mente humana, qual é a nossa reação às circunstâncias que nos afligem diariamente. A vida não é só vitórias. Na vida a gente passa por dificuldades, e isso vem o desânimo. Com isso, na verdade, vem o desânimo. É interessante que eu estava lendo ainda ontem à tarde, começo da noite, num site de um jornal chamado El País, e tem uma notícia que me chamou a atenção sobre isso. Um epidemiologista, investigador dos efeitos mentais das grandes emergências, as coisas que acontecem assim emergencialmente, chamado Sandro Galeia. Ele é reitor da Escola de Saúde Pública de Boston. Ele disse o seguinte: essa crise é um acontecimento traumático e maciço, sem precedentes. Maior do que qualquer outro por sua dimensão geográfica. Por quê? Porque não afetou só um determinado lugar. Afetou a Europa, afetou América do Sul, América do Norte, Ásia, Oceania, afetou todos os lugares. E essa comoção, segundo ele, ela foi ampliada naqueles que adoeceram. Famílias que foram atingidas porque perderam entes queridos, e também a maioria da população que no meio dessa crise, dessa epidemia, acabou ficando com o bolso vazio. Então ele, nesse estudo que ele fez agora, recentemente, ele disse que por conta dessa situação grave que nós vivemos, esse especialista disse que aumentou o número, e a gente já falei sobre isso aqui, de pessoas com depressão, de pessoas com ansiedade. Aumentou o número, por exemplo, de pessoas, isso aqui eu já citei, vou citar novamente, alguns meses atrás, essa crise de estresse pós
pós-traumático, pós-Covid. Conversando com o pastor Gilson, uns meses atrás, ele citou um médico que faz parte lá, membro da igreja, onde ele pastoreia em Sorocaba. E esse médico também, infectologista, estudioso, ele disse: o maior problema agora do Covid não é o Covid em si. Que o Covid, pessoas ficaram enfermas, infelizmente algumas morreram. Graças a Deus, a maioria esmagadora foi curada. Glória a Deus por isso. Mas ele disse, esse trauma, esse estresse pós-Covid, que está trazendo trauma, ele falou: esse é o maior problema que nós vamos viver daqui para frente. Interessante que esse infectologista também aqui, ele disse que por causa desse estresse pós-traumático do Covid, ele falou que aumentou o número de consumo de bebida alcoólica e aumentou também a violência machista. Haja visto que nesse tempo de pandemia e agora pós-pandemia, todos os dias você vê informação: o cara matou a mulher, o cara matou a mulher, matou a mulher, matou a mulher, ou a mulher acabou matando o marido. E ele diz que tudo isso terá grandes consequências econômicas e sociais no mundo todo. Aliás, até a famosa ou famigerada OMS, Organização Mundial da Saúde, estima, isso saiu 2 meses atrás essa informação, que cada uma em 5 pessoas terá um distúrbio mental 2 vezes mais do que em circunstâncias normais. Ou seja, muita gente vai acabar surtando, como muitos já surtaram. E por isso, a gente vê e vive no meio de gente desanimada. Basta você olhar para as pessoas, aonde você anda, você vê pessoas cabeça baixa, você vê pessoas preocupadas, você vê pessoas aflitas, depressivas, você vê pessoas ansiosas, e o pior, entenda essa expressão, o pior, a título de comentário, que isso também está afetando pessoas dentro de igrejas. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, mas numa incidência maior dos Estados Unidos, pastores, homens de Deus, servos de Deus, acabaram tirando a própria vida. E por que isso acontece? Porque de vez em quando bate o desânimo. Acredito que por isso, quando Jesus ministrava aos seus discípulos, ele citou um texto muito conhecido pelos evangélicos, pelos cristãos, João 16:33, acompanha aqui no telão. Ele disse: eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Aí Jesus diz: contudo, tenham ânimo. Em algumas versões da Bíblia, tenham bom ânimo. E ele ainda completa dizendo: e por que vocês têm que ter ânimo? Porque eu venci o mundo. Eu entendo que quando Jesus falou isso, ele falou isso dizendo o seguinte: gente, entenda, o pior que alguém poderia sofrer, passar, eu já passei. Ou seja, era para nós estarmos na cruz, era para nós morrermos por conta dos nossos pecados. Mas Jesus deu a sua vida por nós. Ou seja, o pior ele passou. E quando ele ressuscitou e reencontrou os seus discípulos e várias pessoas que o viram, ele mesmo citou. Ele disse: olha, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Foi citado esse texto aqui hoje, até num dos vídeos. E ele completou dizendo: e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso que ele falou para os seus discípulos: gente, o mundo é isso aí. No mundo vocês vão passar por dificuldades, vocês vão passar por lutas, vocês vão ser provados. Mas olha, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e como eu venci, eu posso ajudar vocês a vencer também. E quando a gente fala de ânimo, irmãos, uma palavra de ânimo pode definir a nossa vida. Por isso que é importante a gente se associar a pessoas animadas. Porque pessoas pessimistas, desanimadas, é o que mais tem hoje. Às vezes você está num lugar conversando com as pessoas, o papo que surge é: você viu a crise?
Meu Deus, você viu a crise que a gente está? Estamos numa crise, e agora? Como é que vai ser? Como é que... Irmãos, para quem é um pouco mais velho e acompanhou o Brasil aqui de 40 anos atrás, 40 anos atrás o Brasil vivia uma crise sem precedentes. Há 40 anos atrás, a inflação, que hoje é 6, 7 por ano, antigamente era 80 por mês. Era uma loucura. As pessoas pensavam assim, vai acabar o mundo. Tinha naquela época aquela máxima de que no ano 2000 o mundo ia acabar, né? Quando eu era mais jovem, e não faz muito tempo, né? A gente cantava lá na mocidade, né? A geração do ano 2000, né? E a gente cantava uma música falando que no ano 2000, quem sabe Jesus voltaria. E passou 2000, nós estamos em 2021, o mundo vive em crise, mas aqueles que conhecem Jesus não estão em crise, porque eles estão em Cristo. É o nosso caso aqui. E o interessante é que uma palavra de desânimo também pode afetar muito a vida humana. O ânimo que você dá através de uma palavra, de uma atitude, pode ser a reviravolta na vida de um suicida. Eu me lembro uma vez que, dia desses até, comentava com um pessoal que a gente estava junto, eu e minha esposa, e ela lembrou da época que nós fazíamos um programa de rádio, uma emissora aqui da Zona Norte, e eu fazia um programa da meia-noite às 3 da manhã, de sexta para sábado e de sábado para domingo. E tocava músicas, dava palavras, e numa das noites, acho que foi numa sexta, de um sábado para o domingo, estava lá falando e de repente a minha esposa entra no estúdio e fala, olha, você precisa atender o telefone urgente. O que foi? Não, vem falar com o cara aqui, porque o cara está falando que vai matar a família e se matar. Isso 2 horas da manhã. E aí, botei uma música, peguei o telefone, e aí, como é que você está? Tal, pô, conversa. E ele, não, porque se você não me convencer que esse Jesus aí muda a vida, eu vou me matar, e antes eu vou matar minha família, minha mulher, meus 3 filhos. Rapaz, pelo amor de Deus, para pensar. Por que você vai fazer isso? Para onde vai te levar isso? Essa é a solução que você achou para a tua vida? Para com isso. Em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de morte da tua vida. Abre o teu coração para Jesus, entrega o teu caminho para Ele, você vai ver o que Ele vai fazer por você. Para com isso em nome de Jesus. Ei, levanta a cabeça, você tem vida, você é doente? Não. Seus filhos são doentes? Não. Sua esposa? Não. Então, rapaz, você tem saúde. Tem gente que não tem saúde, está querendo viver a vida que você tem, você está querendo tirar. Para pensar, isso é coisa do diabo, do inferno. E ele expressou um choro. Convidei ele para ir na igreja, no outro domingo, ou no domingo mesmo, ele foi na igreja, e na outra semana que ele voltou, ele reconheceu Jesus como Salvador, e foi salvo ele e a família, né? Para a glória do Senhor falo isso. Mas é uma palavra de ânimo que muda a vida. Pode ser o recomeço, uma palavra de ânimo para um dependente químico. Quando a gente vai no átrio, e procuro sempre ministrar alguma coisa para aqueles irmãos que estão lá, para que eles possam, eu preciso sair dessa, eu não posso viver isso aqui, pelo amor de Deus. Eu tive um surto, aconteceu alguma coisa, mas eu tenho que continuar. Uma palavra de ânimo pode ser a mudança na vida de uma pessoa, de um homossexual que tomou uma decisão talvez errada em sua vida, ele pode voltar a viver a sua vida abençoada com uma palavra de ânimo. Uma palavra de ânimo pode mudar a história de um casamento. Eu e minha esposa atendemos ao longo desses anos várias pessoas, vários casais de pastores. E esses casais aí, pelo menos uns 6 ou 7 que eu me lembro, quando nós fomos conversar, estavam em pé de guerra, querendo se separar, discutindo e tal. E nós sentamos e argumentamos. Escuta, ânimo. Vida de casado é isso aí.
É aquilo que o pastor Cláudio Duarte falou uma vez. Deus fez o homem, estava lá, Adão, saradão, bonitão no paraíso, curtindo e tal, e Deus olhou para ele e falou: esse cara está muito feliz, eu vou arrumar um problema para ele. Aí fez a mulher, segundo o Cláudio Duarte, tá? E aí uniu os dois, é problema. Um pensa, mulher é emocional, homem é racional, é difícil, mas é um relacionamento que você tem que aprender a conviver. E glória a Deus, de todos os que nós visitamos e conversamos, nenhum deles se separou. Porque a gente levou a palavra de encorajamento, de ânimo. E nesse século que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos de pessoas assim, que encorajem as outras. Quem são essas pessoas? Esses caras que vivem na televisão, na internet, que ganham dinheiro, que usam até textos bíblicos disfarçados para levar palavras de conforto e tal. Não, os cristãos. Por quê? Porque a gente sabe que mesmo na dificuldade, mesmo na luta, mesmo com problema, Deus está conosco, Deus guarda a nossa vida, Deus nos fortalece. Mesmo nos momentos que a gente está lá para baixo, Deus vem e nos levanta, Deus nos fortalece. Nós temos que entender e viver isso. E essa questão do ânimo, ela está diretamente ligada a quem somos. Aliás, conta uma máxima por aí, principalmente lá no Oriente, tem uma máxima, uma história, que chamam de parábola. Relata a história de um leilão que houve no inferno, onde as ferramentas que eram usadas pelo diabo estavam sendo exibidas. Entretanto, diz que num canto, escondida, havia uma determinada ferramenta, onde logo abaixo se lia escrito lá: não está à venda. E aí um comprador ficou curioso, né? E aí, muito interessado, ele perguntou para o diabo, ele falou: por que você não está vendendo aquela ferramenta, só as outras? Aí o diabo, muito orgulhoso e arrogante, disse: algumas das ferramentas que utilizo não são indispensáveis, mas essa aí são dispensáveis, mas essa aí é indispensável. É com ela que posso penetrar profundamente no coração das pessoas, esmagando as suas emoções e imobilizando as suas mentes. Essa ferramenta aí tem um nome genérico de desânimo. Ou seja, o que mais o diabo quer usar contra a gente é o desânimo. Tipo, Jesus vai voltar, vida eterna, solução para a crise, enfermidade que não cura. Isso aí é tudo bobagem. Que é o que a gente fala aqui, você vem na igreja, no domingo, ouve uma palavra, uma ministração, lê a Bíblia, sai daqui animado, tal. Basta chegar no outro dia, você ligar a televisão, você já vê lá: terremoto no Haiti, o Afeganistão morreram tantos, o Brasil está numa crise política, crise financeira, crise daqui, meu Deus, Jesus, tem misericórdia. Você vai diminuindo, você vai desanimando. Você tem que fazer é desligar a televisão, orar mais e crer na provisão do Senhor, porque Deus continua conosco, irmãos. Deus continua conosco. E entre tantas histórias que a Bíblia nos ensina sobre pessoas que viveram situações de desânimo, eu gostaria de ler uma delas com os irmãos, ou parte de uma delas com os irmãos. Você que trouxe a sua Bíblia, gostaria de ler aí no livro de Números, capítulo 13, por favor. Você que está pela internet, provavelmente vai aparecer para você aí. Amém, glória a Deus. Mas é bom, como eu sempre digo, pegar a Bíblia e folheá-la aí, para que você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Será que é Números mesmo? É. Glória a Deus. Números capítulo 13. A partir do versículo 26. Moisés tinha pedido para alguns espias espiar a terra. Você conhece essa história, ela é muito pregada, estudada. Versículo 26, então eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. Olha que interessante, eles mostraram até os frutos da terra. Versículo 27, e deram o seguinte relatório a Moisés:
Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Versículo 28. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Versículo 29, eles descreveram o seguinte: os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Versículo 30, então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Pausa aí, por favor. Por que o povo ficou assim, aquele alvoroço? Porque eles tinham conhecimento na época desses exércitos que foram citados, desse povo, esses povos que foram citados. Eles tinham exércitos fortes. Os hititas, os jebuseus, os amorreus, eles eram bons em batalha, em guerra. E o povo já sabia, o povo saiu do Egito livre, e alguns estudiosos bíblicos até dizem e explicam por que Deus fez-os caminhar por um lugar diferente da onde era aquele no começo, lá, quando eles saíram, justamente para eles não encontrarem essas pessoas, para eles não ver, porque eles tinham muito medo. Na cabeça deles, o Egito, que tinha um exército poderoso, podia defendê-los. Sozinhos, onde eles estavam andando, não, eles seriam presa fácil. Aí, quando vem os espias, 10 deles, e chega para o povo e fala: olha gente, seguinte, a terra é bacana, é legal, mas lá moram os hititas, os amorreus, os jebuseus, Jesus amado. Aí ficou aquele burburinho, aquela coisa. Versículo 30 de novo, Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. 31, mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. 32, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Aquele negócio de quem conta um conto aumenta um ponto, né? Que o cara sabe de uma informação, ele fala: você viu? Lá tem os amorreus, jebuseus, erizeus e os corintianos, né? Aí passa para o outro e fala: tem esse corintiano e tem palmeirense. Sabe quando aumenta? Mais ou menos isso. Santista tinha só pouquinho na época. Hoje eu sou representante do Santos. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. 33, vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Números 14, agora versículo 1. Naquela noite toda, a comunidade começou a chorar em alta voz. Imagina o desânimo daquela turma. Versículo 2, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto. Olha que coisa. Versículo 3, por quê? Olha, por que o Senhor está trazendo ou nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Versículo 4, e disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. 6, Josué, filho de Num, Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. 7, e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Versículo 8, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e a dará a nós.
Versículo 9: somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra. Por quê? Porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Glória a Deus, que palavra de ânimo. Mas, 10, a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. 11 e último. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Só até aí. Essa é uma questão, meus irmãos, que a gente vive hoje. Porque nessa época aqui a gente já estudou muito sobre esses textos. E o povo, eu sempre digo aqui, povo é povo. Existe uma diferença muito grande, como havia no tempo de Jesus. Havia os seguidores de Jesus e havia o povo que acompanhava. No meio daquele povo tinha pelo menos 3 tipos de pessoa: aqueles que acreditavam, aqueles que estavam ali para ver o que ia dar, e aqueles que estavam ali tramando para, de alguma forma, destruir o trabalho que Jesus estava fazendo. Povo é povo. No meio desse povo, quando eles ouvem uma informação, se eles realmente tivessem tido uma experiência com Deus profunda, como Josué e Calebe, por exemplo, como Moisés, como Arão, eles diriam o que eles dissem. Ou acabaram dizendo: olha, pode ser quem for, pode ser o exército que for, pode ser dificuldade que for, não tem problema, Deus está do nosso lado, Deus cuida da gente. Mas como povo é povo, o povo baixou a cabeça e começou a reclamar. E quando a pessoa está desanimada, a tendência dela é reclamar. E na maioria das vezes, na maioria dos casos, irmãos, quando acontece alguma coisa na vida das pessoas ou nas nossas vidas, somos nós mesmos que escolhemos, tomamos decisões erradas e acabamos sofrendo por aquilo que nós decidimos erradamente. Esse povo, em vez deles terem ânimo e decidirem continuar servindo a Deus, eles decidiram reclamar. A que ponto chegaram? Choraram a noite toda, né? Porque geralmente quando dá desânimo é assim, a pessoa chora bastante. Aí quando acaba as lágrimas, ela começa a pensar, vem o inimigo com a sua ferramenta e começa a colocar coisa na cabeça. Aí a pessoa começa a querer achar culpados pela situação dela. Ó, Moisés, o culpado é Deus, você. Quem mandou você trazer a gente para cá? Quem mandou? Não tinha tantas lá covas lá no Egito para a gente ser enterrado? Tinha que ser aqui? Foi por isso que você trouxe a gente? E começam a reclamar, e aí eles, na reclamação, querem tomar uma decisão. Essa decisão que eles pretendem tomar é levantar um novo líder para levá-los de volta para a escravidão. Aí Deus se manifesta. Quando eles pegam em pedras para tentar apedrejar Moisés, Arão e os irmãos ali, Deus se manifesta. E Deus fala: até quando vocês vão se recusar a crer em mim? Todos os sinais que eu realizei no meio de vocês. Já pensou, irmãos? Você ter o privilégio de ver o mar se abrir. Eu só vi isso em filme. Você já viu o privilégio de ver Deus se manifestando durante o dia numa nuvem específica? Aquele ali é o nosso Deus, Ele está com a gente, está nos guardando. De noite numa coluna de fogo, aquele ali é o nosso Deus, além de nos iluminar, ainda está aquecendo a gente nesse deserto frio. Eu não tive esse privilégio de ver essas coisas. Hoje o privilégio que nós temos é de crer pela fé que Jesus existe, que Ele morreu, ressuscitou, que Ele está vivo, está com a gente aqui nessa manhã, e no futuro nós vamos nos encontrar. Mas a gente não viu o que esses irmãos viram. E mesmo com todos os milagres, bater numa rocha, sair água, cair alimento dos céus. Você está querendo comer carne e Deus manda a codorniz, elas voam para você pegar e assar e comer. Meu, o que mais você quer que Deus faça?
Mas infelizmente aqueles irmãos, amados, eles ouviram uma palavra de desânimo. Uma palavra. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que nós falamos. Porque onde a gente está, nós podemos ser a boca de Deus levando a bênção, ou podemos também ser a boca do inimigo levando maldição, desânimo. E eu prefiro onde eu estou ser a boca de Deus, ou Deus usar a minha boca para falar palavras de bênção. Porque no meio de pessoas que eu estou que reclamam que a vida está difícil, que a crise está difícil, eu falo, não, pode estar difícil, mas eu ainda creio que Deus está comigo, Deus ajuda, Deus resolve, na hora H Deus vai agir, vai mover, eu creio. Porque nós precisamos de gente assim hoje em dia. O Brasil hoje nunca foi tão pessimista do jeito que está sendo. O pessimismo tomou conta do Brasil hoje. São críticas e críticas e discussões e críticas e discussões. O Brasil não tem jeito, o Brasil é isso, o Brasil vai acabar, o Brasil vai virar uma Venezuela, o Brasil vai virar uma Argentina, o Brasil. Não, irmãos, enquanto tiver um povo que se chama pelo seu nome, que clama a Deus, que se converte dos seus maus pecados, Deus vai agir na terra, Deus vai curar, Deus vai sarar a terra. O que precisa hoje é gente que entenda isso. Foi por isso que Deus, quando Moisés morreu, falou com Josué, acompanha aqui no telão, Josué capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates, a toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá, Deus falando para Josué, resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Meu irmão, creia nisso. Aliás, até como forma didática, se é que é possível, mesmo de máscara, olha, a pessoa está do seu lado e fala assim: meu irmão, Deus nunca vai te abandonar. Tome uma atitude. Deus falou para Josué 6, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. 7, somente seja forte e muito corajoso. Olha o que Deus diz para ele: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia, de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito nele, ou nele está escrito. Só então, e é por isso que eu insisto aqui sempre, que nós precisamos ler a Bíblia, conhecer a palavra, e não só ler e conhecer, verbalizar o que está escrito na palavra. Só quem tem bom ânimo, no meio da crise, ele fala assim: apesar da crise, Deus está comigo. Perdi o emprego? Não tem problema. O Deus que abre portas onde não tem portas, o Deus que sustenta, aquele que sustentou Elias, aquele que sustentou Eliseu, aquele que sustentou os seus discípulos, é o mesmo ontem, hoje, sempre está comigo, e Ele vai sustentar a minha vida. Se eu perdi essa porta de emprego, eu sou fiel ao Senhor, eu sirvo ao Senhor, eu pratico os preceitos da Tua palavra. Então eu creio que se Deus permitiu que eu perdesse esse emprego, é porque Ele tem algo melhor para mim, vai abrir uma porta muito melhor para a minha vida. 9, ele diz assim, Deus diz para ele: não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É necessário ter ânimo, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Ânimo, inclusive, meus irmãos, para suportar a oposição. Porque quando você tem ânimo e decide fazer algumas coisas na sua vida,
no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua empresa, sempre haverá oposição. Aquelas pessoas que, se sair da zona de conforto, para elas será muito difícil. E quantas vezes você lê na Bíblia, nós lemos na Bíblia pessoas que tentaram fazer algumas coisas e veio gente, 5 pedras na mão, falou, não. Mas, conselho que eu te dou nessa manhã, certifique-se de ter pessoas do seu lado que têm ânimo, pessoas que em vez de te levar para baixo, te levam para cima, pessoas que animam você. É gostoso você conviver com pessoas assim, pessoas que quando abre a boca sai uma palavra que parece que veio de Deus para a tua vida. Você respira, você fala, é isso aí, vamos que vamos para frente. É preciso ter ânimo para produzir, inclusive, acima da média. Porque a média hoje é medíocre, é mediana, é desânimo. Mas nós estudamos aqui semana passada, você deve lembrar, você que esteve aqui, de Neemias. O momento que ele conduziu aquele projeto de Deus para resgatar os seus conterrâneos lá, foi um momento que ele tomou uma atitude diferente do povo. Se você lê Neemias, como lemos semana passada, primeiro ele chorou, quando ele soube, chorou, e chorou. E em vez de reclamar, ele passou dias orando. Ele pediu perdão dos pecados que eles e os seus antepassados cometeram. E tomou uma decisão, falou, não, se o Senhor estiver comigo, se o Senhor abrir as portas, eu vou lá, eu vou colocar-me na brecha. Eu vou lá resgatar os meus irmãos. Senhor, capacita-me para isso. E o texto diz que nós lemos que o rei liberou e ele levou cartas. E quando ele chegou lá, muita gente se colocou contra ele. Tentaram matá-lo. Quando ele chegou lá, o povo estava desanimado. Os mais ricos emprestando dinheiro a juros para os mais pobres. Os mais pobres não tinham como pagar, estavam devendo, me permita essa expressão, as cuecas para os outros. Conterrâneos, irmãos. Os filhos estavam se tornando escravos dos próprios conterrâneos. Coisas erradas acontecendo. Ninguém lia mais Bíblia ou os textos da época que eram lidos. Ninguém se lembrava de Deus. Estava todo mundo ali triste, desanimado. Mas Neemias chega com o seu conterrâneo Esdras, que é da mesma época, e eles começam uma revolução. Eles reúnem o povo e falam assim, ó, Deus quer nos resgatar, vamos nos humilhar, vamos reconstruir aqui a nossa cidade, vamos reconstruir o templo, vamos reconstruir o muro, Deus está conosco, Deus é misericordioso, nós que saímos da presença dEle por causa dos nossos erros, nós que desobedecemos os seus mandamentos, mas já falei com Deus, vamos nos reconciliar, Deus abriu as portas, eu estou aqui, vamos que vamos gente, levanta a cabeça, vamos para frente, porque atrás vem gente, Deus está conosco, vamos lutar, vamos, e eles lutaram e reconstruíram rapidamente. E o texto diz que num determinado momento, depois de tudo reconstruído, eles fez uma grande assembleia e começaram a recitar os textos, e o povo começa a chorar, mas não de tristeza, mas de alegria, porque naqueles textos dizia, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Interessante quando a gente lê isso, porque se não fosse a intercessão e a atitude de Neemias, eles não teriam sido inspirados a tomar aquela decisão. Davi também foi um homem de muitas batalhas, de muitas lutas. E pelo menos em 2 salmos, Salmo 27, 14, ele diz assim, espera no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. O que Davi quis dizer com isso? Ele estava vivendo um tempo difícil, de perseguição. Mas ele disse assim, eu conheço Deus. Eu sei que no meio da dificuldade, da luta, da perseguição, Deus ainda é comigo. Ele só quer uma atitude nossa. A mesma que ele falou para Josué. Seja forte, seja corajoso. Por quê? Porque eu estou com você. Eu vou te dar a vitória. Apenas confie em mim. Salmo 31, 24, ele também disse, sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Tem alguém aqui que espera pelo Senhor? Davi e Salomão escreveram o mesmo texto. Espera pelo Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração.
O apóstolo Paulo, outro grande exemplo da Bíblia, de ânimo. Um momento muito difícil da sua vida. Eu já estou encerrando aqui. Momento de muita dificuldade, de muita luta. O cara foi perseguido, já tinha sido apedrejado, já tinha sido preso, injuriado, desprezado, esquecido. Estava sendo levado para Roma para ser julgado num navio, mas sempre ali, com Deus. Eu estou aqui preso, mas Deus está comigo. E aí os guardas, os capitães da guarda romana, falam com o comandante, o capitão do navio, e vamos para Roma. Ele falou, vamos. Aí Paulo intervém e fala assim, dá licença, senhores, melhor seria que não fôssemos, porque Deus me mostrou que haverá momentos de muita dificuldade, muita luta, é melhor a gente dar um tempo. Mas como eles eram soberbos e tal, não, quem é você para falar alguma coisa? E eles saíram, e no meio do caminho, uma forte tempestade veio, começou uma grande dificuldade, uma luta, o barco quase afundou naquele momento, e depois que passou a tempestade, eles perderam muita bagagem, muitas coisas que eles tinham levado. Atos 27, versículo 21, acompanha aqui no telão, ele relata isso. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. 25, assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. 26, devemos ser arrastados para alguma ilha. E se você continuar lendo, o barco realmente veio a pique, começou a afundar. Paulo diz aos soldados para liberar os presos para uma ilha, e lá naquela ilha, ele vai fazer uma fogueirinha ali, por causa da situação que estava. Uma cobra no meio dos gravetos morde Paulo. Aí os caras olham para ele e falam assim, esse cara é azarado. Eu não acredito em azar, mas esse cara é azarado. Esse cara tem uma sentença de morte na vida dele, porque ele escapou da morte do navio, agora vem uma cobra venenosa e morde ele. Passa 1 hora, passa 2 horas, 3 horas e ele não morre. Aí o povo da ilha fala, o que aconteceu? Falou, não, é que eu sirvo um Deus Altíssimo. E esse Deus Altíssimo é poderoso. Ele preservou a minha vida justamente para falar dele para vocês. Porque esse Deus, ele morreu na cruz, ele deu a vida. Ele ressuscitou, ele está vivo e é por isso que eu estou aqui. Ou seja, Paulo podia estar ali desanimado, triste. Eu estou preso, vou indo para Roma, o que será da minha vida? Ó vida, ó dor. Mas mesmo em meio à dificuldade, Paulo entendia que Deus queria usar aquela dificuldade como um propósito para a vida dele. Meu irmão, minha irmã, se você está vivo, não desanime, apesar das dificuldades. Eu sei que tem gente que já pediu até a morte. Eu sei que tem gente que já sonhou até com a morte. Dia desses até uma irmã falou para mim assim, falou, pastor, eu tive um sonho, uma visão, sei lá. É um sonho, ela falou. Sonho, e nesse sonho eu saí do meu corpo e eu fui um lugar assim, uma luz muito forte. E eu vi que eu tinha morrido. Aí eu cheguei naquele lugar de luz muito forte, vi várias pessoas assim vestidas de branco, só que eu não conseguia ver o rosto, não dava para definir. E aí, depois de um tempo, eu despertei, né?
Aí eu falei para ela, pô, irmã, glória a Deus, que visão maravilhosa, né? Como assim visão, pastor? Eu morri. Eu falei, mas você morreu? Eu não estou falando com você, morreu? Não, realmente não. Então, irmã, Deus te deu uma visão, segue a vida. Você vai morrer exatamente no dia que Deus determinar, filha, não vai ser agora. Seja uma bênção. Tem muita gente, irmãos, achando, chegou minha hora, vou morrer. Irmãos, em nome de Jesus, para com isso. Viva a tua vida, viva feliz. Pastor, mas eu não tenho motivos para viver feliz. Você tem motivo de sobra para viver feliz. Era para eu e você passarmos a eternidade longe de Deus, e nós vamos passar a eternidade se a gente permanecer firme perto de Deus, na presença de Deus. A palavra de Deus está cheia de textos e mais textos e mais textos que falam sobre isso. Vou citar apenas aqui mais alguns para encerrar. Isaías 41:10 diz: por isso não tema, eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Quem disse isso? O nosso Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Paulo escreveu o seguinte a Timóteo: Deus não nos deu espírito de covardia, mas Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo escreve à igreja de Roma, capítulo 15, versículo 4, diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. A gente lê a Bíblia, vê esses fatos com esses irmãos, fala assim, Deus deu a vitória para eles. É o mesmo Deus, hoje e sempre, Ele vai dar a vitória para a gente. Ele já nos deu a vitória, inclusive. Amém? Vamos ficar em pé juntos? Último texto, Efésios 6:12, muito conhecido, pouco difundido. Paulo escreveu o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que Paulo quis dizer? O inimigo está aí, gente, rodeando a gente. Ele cita em outros textos dardos inflamados do maligno. Ele quer acertar aqueles dardos assim da gente, de desânimo. Ei, Deus falou que ia curar a tua vida, você está aí doente. Deus falou que ia arrumar um mino para você, uma mina para você, você está aí, está virando titia. Deus falou que ia te dar um emprego melhor. Deus falou que ia resgatar a tua família, salvar a tua família. Deus falou isso, Deus falou aquilo outro. E você está aí. Está vendo como é que está a situação? Olha a epidemia. Olha quanta gente morreu. Olha lá, 500 mil pessoas morreram. Olha quantas pessoas foram curadas. 22 milhões. Só no Brasil. Mas não, vamos olhar quem morreu. Irmão, irmã, em nome de Jesus, não desanime. Tenha bom ânimo. Vou falar de novo. Tenha bom ânimo. Está difícil? Pastor, tá, você não sabe o que eu estou passando. Eu posso não saber, mas o nosso Deus sabe. E se você permanecer firme, com ânimo, Ele vai dar a vitória para você. Crê nessa palavra? Fecha os teus olhos, vamos orar juntos. Eu quero te encorajar. Até você que está em casa, que está desanimado, eu não vou mais no culto, eu não tenho mais vontade de nada. Eu quero te animar a estar aqui nos cultos. Deus não foi embora não, Deus continua com a gente. É Ele que nos sustentou nessa crise. É Deus que nos livrou. Mesmo alguns irmãos contraindo esse vírus, graças a Deus aqui ninguém morreu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado a Deus pela tua infinita misericórdia. Obrigado a Deus pelo teu cuidado, pelo teu amor. Eu quero te encorajar a orar, a falar com o Pai. E dizer a Ele o seguinte: Senhor, tu conheces o meu coração, não adianta eu me esconder, eu estou desanimado. São tantas dificuldades, lutas, ansiedade, depressão. Eu estou vivendo esse trauma pós-epidemia.
está difícil para mim. Eu estou pedindo só para você abrir teu coração para Deus. Eu tenho certeza que Ele vai nesta manhã trazer algo de novo para você, vai renovar tua força, vai capacitar o teu coração para você levantar a cabeça, olhar para o alto e ver que temos um Deus vivo que está com a gente em todo o tempo. Não desista de trabalhar honestamente, apesar de você não ver agora resultados, continue trabalhando honestamente, cumprindo o desígnio, a profissão que Deus te deu. Você vai ver que Deus ainda vai honrar você. Eu te encorajo a falar com Deus. Ah, Deus, mas eu estou doente, eu não estou desanimada com essa doença. Não desanime, deixa Deus falar no teu coração. Apresente-se a Ele nesta manhã, aproveite, é o teu momento com Deus, em nome de Jesus. Ah, Deus, eu oro com os meus irmãos, que eu também sou humano, eu já tive os meus momentos de desânimo, mas eu te louvo e te agradeço, porque nesses momentos o Senhor me sustentou, me levantou. Eu te agradeço, ó Deus, por me capacitar até para levar ânimo às pessoas, aos amigos que tenho, a familiares, pessoas que a gente se relaciona diariamente. A gente tem o privilégio, como eu tenho, de, Deus, permitir que a minha boca, ou de minha boca, saiam palavras de ânimo, de bênção. Porque palavra de maldição, de desânimo, é o que mais a gente ouve, Senhor. Oh Deus, capacita a tua igreja nessa manhã, os irmãos que estão aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que estão até assistindo e estão desanimados, Senhor, tu sabes, tu conheces. Só o Senhor pode levantar o caído, só o Senhor pode levantar aquele que está desanimado, só o Senhor pode trazer algo novo, e o Senhor pode, porque o Senhor tem todo o poder nos céus, na terra, tudo está nas tuas mãos, todo o controle. Por isso, Senhor, alcança, fortalece, em nome de Jesus, todos os irmãos que estão aqui, os mais jovens, ó Deus, os adolescentes, até as nossas crianças, Senhor, que o Senhor possa trazer sobre elas ânimo, para que elas continuem alegres, alegrando, ó Deus, os seus pais, os seus avós, os seus familiares, que onde elas estiverem na escola, que elas também sejam alegres. Oh Deus, em nome de Jesus, capacita os irmãos e irmãs, livra nesta manhã, eu oro a Deus, repreendendo toda depressão, toda ansiedade, toda crise de estresse pós-traumático, ó Deus, dessa epidemia, dessa pandemia que nós vivemos. Tem misericórdia, Senhor, liberta as mentes, capacita a mente do teu povo, ó Deus, a olhar para ti, autor e consumador de nossa fé. Ajuda-nos, capacita-nos nesta manhã, todos que estão aqui, todos que assistem, todos que porventura venham assistir, e seja assim na tua presença, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos. Amém, amém, amém. Se Deus falou contigo, vamos aplaudi-lo, a Ele toda a honra e glória.